Olá, alunos, sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Jean Nobre de Matemática e juntos nós iremos abordar um novo conteúdo nessa nossa aula. Então, vamos ver o título da nossa aula. Aí está, ó. Aula de número 12, a menor distância entre duas pessoas é uma reta. Então, acompanhe comigo agora o objeto de conhecimento da nossa aula de número 12. Distância entre dois pontos, ok? Então, vamos agora à nossa dúvida. Antes de nós começarmos o conteúdo da nossa aula, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Olha só essa imagem. Já ouviu a expressão a menor distância entre dois pontos é uma reta? Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem sobre essa ilustração e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais. Muito bem, então você já deve ter pensado sobre essa imagem aqui. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então veja, eu tenho aqui dois pontos, ponto A e o ponto B, né? E entre esses dois pontos, eu tenho duas, vamos chamar de linhas, né? Eu tenho uma linha que é mais curvada e tenho a outra que é uma linha reta. Ora, observando a imagem, a gente consegue chegar à conclusão de que dessas duas linhas, a menor delas é a linha vermelha. Claro, né? A imagem já deixa isso muito claro. Isso porque, conforme a definição matemática, a menor distância, né, entre dois pontos sempre será uma reta, ok? Então, para a gente satisfazer essa dúvida aí, vamos então ao nosso conteúdo. Acompanha comigo. Muito bem, então a gente vai ver o que a matemática fala e nos explica sobre aquela imagem que nós acabamos de ver ali. Veja, distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos, né, num plano. Então, um ponto fica totalmente determinado conhecendo um par ordenado, x e y, associado a ele. Então, nós, em algum momento, já estudamos os pares ordenados no plano cartesiano, tá? Então, no plano cartesiano, eu vou ter ali os valores para x e os valores para y, né? Então, toda vez que eu interligo esses dois pontos, x e y, eu tenho um ponto no meu plano cartesiano, tudo bem? Então, para conhecer a distância entre dois pontos, iremos inicialmente representá-los no plano cartesiano para depois calcularmos essa distância. Então, vamos aqui relembrar o plano cartesiano. Olha só, os pares ordenados aqui, ó, x e y. Esses pares ordenados, x e y, eles dão origem a um ponto, ok? Então, vamos supor, nesse caso aqui, ó, o ponto B. O meu ponto B, qual é o par ordenado desse ponto B? Vamos lá? Então, o ponto B ele tem como par ordenado 3, que é o valor de x, né? E o número 1 aqui.
que é o valor para y. Tudo bem? Então veja, aqui está o meu ponto B. Para x eu tenho o valor 3 e para y eu tenho 1 como o meu valor aí para essa coordenada y, tá bom? Muito bem. Aí eu quero que vocês observem agora, eu vou até apagar aqui para não para que vocês possam observar melhor. Eu tenho aqui para x o valor 3, tudo bem? E para y o valor 1, né? Para eu determinar a distância entre o ponto A e o ponto B, o que que nós vamos fazer? Eu vou apenas subtrair o valor da coordenada aqui B para x, tá? Observe que eu estou pegando apenas o valor para x, tá? Então eu vou fazer 3 menos 1. Tudo bem? 3 menos 1. Então a distância entre o ponto A e o ponto B é de apenas vamos deixar aqui unidades. Apenas 2 unidades. Ou seja, eu subtraindo os dois valores, tá? X e y, eu consigo determinar a distância entre esses dois pontos. Mas observa o seguinte, nesse exemplo que eu te dei, a reta ela está paralela ao eixo x. Então, quando a reta estiver paralela ao eixo x ou ao eixo y, nós estamos aqui trabalhando somente com o eixo x, mas se ela estivesse paralela ao y, também a gente usaria o mesmo critério, tá? Então, quando isso acontecer, basta você subtrair o valor final menos o valor inicial, você consegue determinar aquela distância entre esses dois pontos. Bacana? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas não é sempre que a reta estará paralela ou ao eixo x ou ao eixo y. E se a reta estiver um pouquinho inclinada, vale a mesma regra? Não. Aí vai mudar um pouquinho, tá? Que é isso que a gente vai ver na nossa próxima cartela. Vamos lá então. Como a nossa reta estava paralela ao eixo x, foi tranquilo a gente determinar o valor da distância. Agora observa que nós temos o ponto A e o ponto B, tá? Só que olha o que aconteceu com a reta azul. Vocês conseguem perceber a diferença? Vamos voltar aqui novamente, olha só. No primeiro gráfico, a reta azul estava paralela ao eixo x. Agora, ela não está mais paralela nem a x nem a y. Ela está levemente, né, inclinada. Então, nós temos um ângulo de inclinação. Esse ângulo a gente pode trabalhar ele aqui ou aqui, não tem problema, tá? O fato é que existe um ângulo de inclinação nessa ilustração aqui. Então, para esse caso, não basta apenas eu subtrair, no caso aqui, o valor de x, né, menos o valor de y, por exemplo, se estivesse paralela a x, né? Nesse caso, nós temos que aplicar uma outra regra, tá? E aí, no nosso próximo gráfico aqui, nós já temos a forma como a gente vai trabalhar esse cálculo. Então, note que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual à hipotenusa do triângulo retângulo de catetos 2 e 3. Que triângulo é esse que ele está se referindo? É esse aqui, moçada, olha só. Nós temos um triângulo bem aqui, um triângulo retângulo. Olha só. Tá? Por que é um triângulo retângulo? Porque nós temos um ângulo de 90 graus ali, ok? Então, para esse caso aqui, nós iremos calcular o valor do que seria a hipotenusa do meu triângulo retângulo, tá? Encontrando a hipotenusa desse triângulo retângulo, eu encontro o valor da distância, né, entre os pontos A e B, que é justamente essa reta azulzinha que vocês estão vendo. Olha só que bacana, né? E para nós calcularmos a hipotenusa de um triângulo retângulo, nós vamos recorrer ao teorema de
Pitágoras, que nós já estudamos o Teorema de Pitágoras. Olha só. Esse será o cálculo distância do ponto A e do ponto B ao quadrado é igual ao quadrado dos dois catetos. Então, veja, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Quem é 3? 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ok? Esse 3, esse valor 3 é justamente esse cateto aqui, que é o lado desse triângulo. E esse 2 é esse outro cateto do meu triângulo, o outro lado do triângulo. Então, elevando esses dois catetos ao quadrado, eu consigo determinar o valor de quem? O valor de x aqui, ó, que vai ser a minha hipotenusa. Que nesse caso aqui, deu raiz quadrada de 13. Tudo bem? Então, veja que para eu determinar a distância entre o ponto A e o ponto B, nós iremos, encontrar a hipotenusa do triângulo retângulo. Viram só? Aquele cálculo que a gente faz da hipotenusa é para nós encontrarmos a distância do ponto AB. Ou seja, encontrando a hipotenusa, por tabela, a gente consegue encontrar a distância do ponto A e do ponto B. Tá? Quando a gente desenha o triângulo retângulo ali no nosso plano cartesiano, a gente consegue ter uma ideia melhor dessas dimensões do triângulo ali em questão. Tá? O cálculo que a gente precisa fazer é elevar os dois catetos ao quadrado, e no final extrair a raiz quadrada do valor da hipotenusa. Observa que nem sempre esse valor de raiz quadrada vai ser um valor exato. No caso ali nós tivemos a raiz quadrada de 13, mas de todo modo é um valor a ser considerado, ok? Então vamos agora ao nosso checklist. Muito bem, então agora nós vamos resumir o que nós falamos até o presente momento, tá? Então veja, existem duas situações para uma reta num plano cartesiano. A primeira situação é quando ela está paralela. Paralela a quem, professor? Paralela ou ao eixo x ou ao eixo y. Então nós temos aqui os dois eixos cartesianos, Eixo x e o eixo y. A minha reta, ela pode estar paralela a x, ou ela poderá estar paralela a y. Tudo bem? Nesses dois casos, ou seja, quando ela estiver paralela a x ou a y, nós iremos adotar o seguinte procedimento para fazer o cálculo da distância entre esses dois pontos. Eu vou pegar... Deixa eu desenhar novamente aqui a reta. Então, eu tenho aqui, o valor de x, vamos supor que seja 4. E o valor para y, bem aqui, vamos supor que seja 1. Tá? Então, basta eu subtrair esses dois valores. Ou seja, 4 menos 1, que é igual a 3. Então, essa será a distância entre os dois pontos, Entre esse ponto aqui, no eixo x, e esse outro ponto também no eixo x, 4 menos 1, tá? Aí aqui nós temos um exemplo, Distância AB, que foi o que nós utilizamos lá no exemplo do nosso gráfico. Então, x1, x2, vamos chamar de x2. x2 menos x1. Então, o x2 valia 3 e o x1 valia 1. Então, nós subtraímos os dois valores, 3 menos 1 é igual a 2, tá? Mas isso é para a situação em que a reta estiver paralela ao eixo x ou ao eixo y. A segunda situação é quando a reta não estiver paralela a um dos dois eixos, tá? É esse caso aqui, por exemplo. Nós temos aí uma inclinação qualquer dessa reta R. Quando isso acontecer, nós iremos recorrer
ao teorema de Pitágoras. Ou seja, vamos encontrar a distância do ponto A até o ponto B. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Eu vou encontrar essa distância entre esses dois pontos através do teorema de Pitágoras, que nós vimos durante a nossa aula, tá? Ou seja, ao invés de fazer uma simples subtração dos dois valores, né, nós iremos aplicar Pitágoras para a gente poder encontrar essa distância. Então, eu vou subtrair os dois valores x2 menos x1 e elevar ao quadrado, e a mesma coisa vai acontecer no eixo y, y2 menos y1 elevado ao quadrado. E aí, conforme nós vimos, isso nada mais é do que um triângulo retângulo. Ou seja, eu vou encontrar o valor da sua hipotenusa, tá? Utilizando esses valores que forem dados no nosso gráfico. Tudo bem? Então, esse daí foi o nosso checklist. Eu quero te convidar agora para nós irmos para a nossa dica. Muito bem, aqui na nossa dica, eu quero te mostrar o seguinte. Lembra que nós falamos agora há pouco sobre x2 menos x1, y2 menos y1, para nós calcularmos a distância entre dois pontos quando a reta não estiver paralela a nenhum dos dois eixos, né? Então, quando nós temos aqui delta y, delta x, esse delta, meus amigos, que vocês vão ver nos exercícios, nada mais é do que a variação entre essas duas distâncias. Ou seja, no caso aqui de delta y, eu tenho y2 menos o valor de y1. No caso para delta x agora, delta x será x2 menos x1. x2 menos x1. Nos exercícios, vocês irão encontrar essa representação do delta também, tá? Delta y ou delta x. Quando vocês encontrarem essa representação, vocês já sabem que se trata, né, da nossa equação, ó, distância do ponto A até o ponto B elevado ao quadrado, né, é igual. Aí nós temos x2 menos x1, tudo isso aqui elevado ao quadrado, mais y2 menos y1, também elevado ao quadrado, tá? Saibam que tanto x2 quanto y2 se referem ao delta x ou ao delta y, tudo bem? Esse delta, ele simboliza, tanto na matemática quanto na física, né? Ele simboliza a variação de alguma coisa, um valor final menos um valor inicial. No caso aqui para x, nós temos o valor final aqui, que seria x2, tá? Esse valor aqui, ó, deixa eu apagar aqui, para a gente analisar em detalhes esse gráfico. Veja, eu tenho aqui x2, vamos supor que x2 valesse 4. E x1, né, para ficar no exemplo que nós vimos, igual a 1 também. Então, aqui na nossa fórmula, seria quanto? 4 menos 1. Beleza? Isso aqui para o caso de x, tá? E para o caso do y agora? Y nós também temos, veja, y2 e y1. Então, na nossa fórmula, onde ficaria esses valores aí de y2 e y1? Vamos supor que no caso de y aqui, o valor final seja 6 e o valor inicial seja 2. Então, y2 igual a 6 e y1 igual a 2. Esses valores ficariam aonde aqui na nossa fórmula? Ficariam aqui, ó, 6 menos 2, por exemplo.
tá? E aqui bastaria a gente aplicar as propriedades de potência. Vamos apagar aqui para a gente continuar aqui, só para a gente ver como que ficaria esses valores. Olha só, 4 menos 1 é igual a 3. E esse 3 aqui é elevado ao quadrado, que é esse expoente aqui. Aqui nesse outro parêntese, nós temos 6 menos 2, que é igual a 4. Também elevado ao quadrado. Tá? E aí, dessa forma, a gente aplicaria aí as regras de potenciação, né? E chegaríamos no valor da distância entre esses dois pontos, ponto A e o ponto B, tá? Que, como eu falei, é a nossa hipotenusa do triângulo retângulo. Bacana, pessoal? Então, vamos agora para o encerramento. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já aproveita para nos seguir nas nossas redes sociais. Aí está, ó, @centro de mídias _AM. Temos a nossa hashtag também, Projeto Conquistar, SEDUC-AM, ok? Então, bons estudos a todos e até uma próxima oportunidade.